Oi, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos dar prosseguimentos aos nossos estudos e dessa vez nós vamos falar da última grande civilização da história antiga. Estou falando da civilização romana. Vamos conhecer os seus principais pontos e suas principais características. Lembrando que assim como a aula de Grécia, que teve a primeira parte, essa aula sobre a civilização romana também é a primeira parte, já que é um assunto muito grande, nós vamos dividi-lo, beleza? Então bora lá. A história de Roma, ela é dividida em 3 grandes períodos. Nós temos, primeiro, a monarquia, depois a república e, por fim, o império. E quem são os povos que formam Roma, né? São povos indo-europeus que estavam se deslocando à procura de um lugar para se fixar. Aí a gente fala do sedentarismo, né? O processo de sedentarização dos seres humanos. E como a Península Balcânica já estava ocupada, né, com a civilização grega, continua esse processo de imigração até o Mediterrâneo chega na Península Itálica, né, a chamada região do Lácio. E aí, sobre a formação de Roma, vamos começar falando sobre o seu mito de fundação, né? A parte mais mitológica, né? O mito de fundação de Roma está relacionado à história dos gêmeos Rômulo e Remo, em que o rei Enéas, fundador de Alba Longa, foi assassinado e seus filhos, ainda bebês, foram jogados ao rio pelo seu tio-avô, que destronou, né, o seu irmão e queria eliminar todos os descendentes do rei, né? Só que esses bebês são encontrados por uma loba que os amamenta, até que Fausto, um pastor de ovelhas, os encontra e os cria. Já crescidos, Remo é capturado e levado a Alba Longa. Aí, Fausto conta a verdade, né, sobre a origem dos irmãos para que Rômulo fosse a cidade libertar Remo. E é isso que eles conseguem fazer. E aí, juntamente com outras pessoas, eles vão para o local onde foram encontrados pela loba, né, na margem do rio Tibre, e fundam uma nova cidade. Só que aí começa um conflito entre os gêmeos e Rômulo acaba matando Remo. E aí ele funda o Reino de Roma. E como eu falei que são 2 teorias, a segunda é a mais histórica, né? Que é quando ocorre a migração indo-europeu que eu mencionei no começo da aula. Então, como a história de Roma ela é dividida por períodos, né? Vamos começar falando do período da monarquia. Durante a monarquia, Roma foi governada por 7 reis etruscos e latinos. A sociedade romana se organizava em clãs familiares, né, denominados gens, com a figura do pater familias, que é o pai de família, né? A camada mais rica da sociedade era formada pelos patrícios, que detinham as melhores terras, e a base da sociedade era formada pelos plebeus. Os patrícios, eles começaram a se opor à monarquia, já que essa estava querendo governar acima de qualquer lei, né? E é aí que ocorre a revolta dos patrícios, que leva à queda da monarquia e cria uma nova forma de governo, que é a república. Iniciando então a segunda fase, que é a República Romana. É durante a República Romana que ocorre o crescimento da civilização, que passou a ter seu maior índice também de crescimento territorial devido à expansão romana, pegando partes da Europa, norte da África e Ásia. Com esse crescimento territorial, houve também o crescimento populacional. E aí, esse crescimento populacional faz com que os plebeus, que são a maior parte, né, da civilização romana, passassem a reivindicar por mais direitos. Então, assim como na Grécia, que nós tínhamos uma sociedade censitária, em Roma também. E o que isso quer dizer? Quanto mais renda tem, mais direitos tem, mais privilégios. E aí, como eu mencionei que os plebeus passaram a reivindicar por mais direitos,
é que começa a tensão entre plebeus e patrícios, principalmente no que se refere à questão agrária, porque os plebeus eles querem ter acesso a terras. Lembrem, quando a gente falar de questão agrária, nós estamos nos referindo ao acesso à terra, a ter direitos a terras. Porque nessa época, além de sustento econômico, e moradia, enfim, a terra traz condição à participação política. Então, tem terra, quer dizer que você tem direitos. E é aí que os plebeus organizam a greve geral e se retiram de Roma até que tivessem mais direitos. E essa greve surte efeito, até porque os plebeus eles eram importantíssimos para o funcionamento da sociedade romana. E sim, essa greve surte efeito e começa um período das reformas legislativas romanas. E aí nós podemos mencionar o tribuno da plebe, que é a formação da representatividade política dos plebeus, onde 10 plebeus teriam poder de veto sobre o Senado. Esses plebeus seriam eleitos pelos próprios plebeus. Só que aí entra uma questão importante. Sabe aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia? Então, não seria fácil assim, para os plebeus conquistarem essa participação política, Os patrícios não aceitariam isso tão facilmente. Então, o que os patrícios estrategicamente fizeram? Eles passaram a financiar as campanhas eleitorais, digamos assim, dos plebeus. Então, uma vez eleito, esse plebeu ele está devendo um favor para o patrício. Então, ele não tinha autonomia política para vetar qualquer decisão do Senado que fosse contrária ao que os patrícios queriam. E é aí também que começa a elaboração para a Lei das 12 Tábuas, que era um conjunto de leis escritas que visavam garantir os direitos dos plebeus. Seria o princípio da igualdade jurídica entre patrícios e plebeus, mas aí lembrando, não igualdade política, até porque os privilégios dos patrícios eram mantidos. Um acordo estabelecido, uma lei também importante nesse contexto, foi que as terras conquistadas, as novas terras conquistadas do Império Romano, elas deveriam ser divididas entre os plebeus. Ou seja, agora cada novo território que os romanos conquistassem, esse território seria dividido entre os plebeus. Os plebeus teriam acesso à terra. Mas é aí que a gente vai ver. Será que os patrícios vão realmente concordar com isso? Sendo que a terra é sinônimo de direitos e privilégios nesse contexto? Os patrícios vão deixar os plebeus terem direito? Nós vamos ver que não. Outro ponto também importante, outra questão também importante que ocorre é o fim da escravidão por dívida, ou seja, os plebeus não poderiam mais virar escravos caso adquirissem uma nova dívida. E aí, como é que fica então isso? Com o fim da escravidão por dívidas, os patrícios eles precisam cada vez mais então de fazer guerras, de conquistar territórios, porque assim eles poderiam ter escravos por guerra. Só que aí, em contrapartida, se ocorresse uma expansão do território romano, os plebeus poderiam ter acesso à terra. Então, nesse contexto, nós vamos ver que o cenário ele está cada vez mais favorecendo para a expansão do território romano, já que essa expansão iria agradar a várias camadas sociais. Primeiro, agradaria aos patrícios, porque mais terras, mais escravos, e por fim também agradaria à plebe por conta das terras de conquistas. Então, essa expansão romana leva às guerras púnicas, que seria entre Roma e Cartago, antiga colônia fenícia. São 3 guerras, tendo a vitória romana.
E aí, como consequência disso, nós temos a expansão territorial, o aumento da escravidão, os escravos por guerra, uma aceleração da militarização política. E os plebeus, como é que ficaram nisso? Se o Império Romano estava conseguindo expandir seu território, né, conquistar outros territórios, então eles estavam conseguindo terras? Nada disso. Os patrícios não aceitaram isso. Não houve a distribuição de terras para a plebe. Além disso, houve o empobrecimento da plebe, levando ao êxodo rural desses plebeus. E isso vai gerar mais conflitos e instabilidade. Tudo isso está gerando uma crise na República Romana. Como eu mencionei que esse êxodo rural, né, esse empobrecimento da plebe vai gerar novas lutas e instabilidades, não é à toa. Primeiro porque ocorre uma tentativa de reforma agrária, impulsionada pelos irmãos Gracos, que eram tribunos da plebe, né? Tibério Graco, ele foi eleito tribuno da plebe. Então ele propôs a lei que definia um controle do Estado por todas as terras conquistadas a partir de guerras, né? A partir dessa expansão territorial, além de limitar a propriedade por cidadão. Quem descumprisse com isso teria suas terras confiscadas e distribuídas para os plebeus. Obviamente que quem não aceitou isso, os patrícios. Então, o Senado, que era formado majoritariamente pelos patrícios, se opôs. Além de se opor, eles também assassinaram Tibério. Só que aí seu irmão, ele dá continuidade a essas discussões, né? Ele dá continuidade às políticas populares. Então ele torna ilegal o decreto supremo do Senado, que dava poder, né, aos patrícios. Além disso, ele também propõe a lei frumentária, que é o controle sobre o preço do trigo. Trigo que faz pão. Pão era a base da alimentação. E quem é que faz trigo? Quem tem terra. Quem tem terra? Os patrícios. Então isso atingiria novamente os patrícios. É óbvio que eles não concordaram com isso e ameaçam Caio. Caio, ele comete suicídio como uma forma de alertar os plebeus para que somente a luta iria conseguir mudar a situação, já que por meio de leis não era possível, já que o Senado, né, os patrícios, eles se opunham a todas as reformas que eles tentavam fazer. E assim começam as revoltas populares, as revoltas dos plebeus. Essa situação gera grande instabilidade e o Senado, com medo de que os plebeus tomassem o poder, eles convocam uma ditadura, que seria um governo militar provisório com duração máxima de 1 ano. E aí, o primeiro ditador foi Caio Mário. De cara, esse ditador, ele não respeita e fica muito mais que 1 ano no poder. Além disso, ele faz algumas reformas no exército, que aumenta o poderio do exército. Além disso, ele possibilita a plebe ter uma fonte de renda com a profissionalização do exército, ou seja, agora quem é soldado tem uma profissão. Então, isso é uma forma de acalmar os ânimos da plebe e conseguir ter o controle sobre ela. Nós temos depois o segundo ditador, que foi o general, conhecido como Sula ou Sila. Ele consegue restaurar o poder das instituições republicanas e, após isso, o Senado nomeia 3 generais para o consulado, que é o que inicia a era dos triunviratos. Então nós temos Pompeu, Crasso e Júlio César. Júlio César é uma das figuras mais conhecidas da história de Roma. Muitas pessoas associam ele ao imperador romano. Não, ainda aqui nós estamos falando da fase da República.
Júlio César, ele não foi imperador romano, apesar de ser na fase da República que ocorreu a maior fase de expansão do território romano. E essa expansão territorial é muito característica de impérios. Júlio César ele não chegou a ser um imperador, beleza? O Júlio César ele consegue ter o apoio da plebe e Pompeu tem o apoio dos patrícios. Crasso ele acaba morrendo e aí começa uma disputa entre Júlio César e Pompeu, que gera uma guerra civil, né? Tendo então a vitória de Júlio César. E aí essa vitória de Júlio César ela marca o principado de Júlio César. E é por conta desse período de Júlio César que as pessoas os associam a um imperador, já que ele faz grandes reformas, grandes mudanças em Roma, né? Desde a expansão do território romano a realizações de grandes obras públicas. E, além disso, ele também passa a conceder cidadania romana aos povos conquistados. Só que essa centralização política de Júlio César causa grande indignação no Senado. E então Júlio César é assassinado. Com isso, o Senado convoca para o segundo triunvirato, agora formado por Marco Antônio Lépido e Caio Otávio, que era sobrinho de Júlio César. E aí, novamente, nós temos a disputa entre dois desses membros, entre Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio ele busca apoio no Egito com Cleópatra. Só que aí eles começam a ter uma relação, Marco Antônio e Cleópatra. Eles se apaixonam, né? Vivem uma história de amor. E é aí que Otávio usa isso a seu favor para reunir tropas e conseguir apoio da população, já que para os romanos Marco Antônio havia os traídos, já que ele tinha se aproximado dos egípcios. Então Marco Antônio é derrotado e agora com Otávio inicia-se o seu principado. Otávio tem agora o apoio do Senado e dos sacerdotes, enfim, ele tem um grande apoio, então ele consegue ter grande autonomia, conseguindo títulos de sumo pontífice, sendo chamado então de Augusto. Otávio Augusto, tornando-se o primeiro imperador romano, iniciando então a fase imperial de Roma. Essa fase imperial de Roma, assim como as suas principais características, as crises do Império Romano e a divisão do Império, nós veremos na próxima aula, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo para vocês. Então, com essa aula de hoje, eu espero que vocês tenham conseguido entender essas primeiras fases do Império Romano, da monarquia e da república, desde o mito de fundação de Roma até a questão dos patrícios e dos plebeus, dos triunviratos e do papel importantíssimo de Júlio César. E lembrando mais uma vez que é na fase da República que o Império Romano tem a sua maior expansão territorial, beleza? Beleza? Então é isso, nos vemos nas próximas videoaulas. Beijos e bons estudos!